pessoal! Dificilmente alguém da comunidade evangélica não conheça a cantora gospel Bruna Carla, que foi entrevistada por Karina Bach, onde falou que não cantaria num casamento entre duas pessoas do mesmo gênero por ser a favor do que diz a Bíblia, causando assim uma grande polêmica no meio artístico. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Rúbia Betânia e esse espaço aqui é um Nota Cristã, onde eu reservei para que a gente possa falar sobre os assuntos do universo cristão. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve agora, ativa o sino das notificações para você sempre receber aviso das postagens e também compartilha com alguém esse vídeo e deixa comentário aqui embaixo. Bruna Carla virou alvo de crítica na internet na quinta-feira, 16 de junho, por causa de comentários tidos como homofóbicos pelos que não aceitam os ensinos bíblicos. O vídeo é de dezembro de 2021, mas só foi postado recentemente. Em entrevista ao podcast da ex-atriz e hoje convertida ao evangelho Karina Bach, Bruna fez declarações sobre o casamento entre pessoas do mesmo gênero. Eu assisti a entrevista e Bruna disse que teve um amigo que perguntou quando ele se casasse se ela iria ao casamento dele. E em resposta, ela disse que quando ele se casasse com uma mulher linda e cheia do poder de Deus, ela iria sim. Ela ainda disse que no dia em que aceitar ir no casamento de dois homens, ela poderia parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus. E essas declarações bastaram para que alguns artistas seculares como Valesca Popozuda, Anitta, Ludmilla, Jojo Todinho e outros mais tecessem seus comentários de críticas. Mas a comunidade dos que estão de acordo com o que diz a Bíblia também já se manifestou em apoio à cantora contratada pela MK Music. Cassiane, por exemplo, apoiou Bruna Carla e disse que não consegue enxergar onde foi em algum momento do ministério de Bruna Carla que a mesma deixou claro que apoia outro tipo de conduta que seja contrária ao que a Bíblia ensina e pediu que as pessoas respeitem a fé da amiga. Silas Malafaia, muito conhecido no meio evangélico, disse que estamos em uma democracia, que ela é livre para cantar onde ela quer e não onde os outros determinarem. Perguntou qual é o problema e que ela tem o direito de querer cantar e não cantar. O deputado federal, o pastor Marco Feliciano, afirmou que não vê antipatia no discurso de Bruna, e sim coerência com os princípios bíblicos que ela tem. O que tem acontecido é que cantores e pregadores têm ficado com medo de se posicionar sobre o assunto em questão por receio de virarem alvos de críticas e de banimentos das redes sociais. Cada um de nós temos o direito de defender aquilo que a gente acredita. O Brasil ainda tem liberdade de fé e crença, porque está previsto na Constituição Federal. Mas quem tem posicionamento bíblico tem sido criticado justamente por aqueles que se dizem tolerantes. E por falar em intolerância, já tem sites com matérias dizendo que as declarações de Bruna Carla podem ser enquadradas como delito com penas que vão de 1 a 3 anos e pode chegar a 5 anos em casos mais graves. O IBGE, que é um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, publicou pela primeira vez no dia 25 de maio que 94,8% dos brasileiros se consideram héteros, enquanto que apenas 2,9% se consideram não héteros e bi, ou seja, um grupo muito pequeno
que quer se sobrepor à grande esmagadora maioria. Infelizmente, grande parte das pessoas não lê Bíblia. E muitos deles se dizem filhos de Deus, se dizem cristãos. Uma coisa é certa: quando não temos conhecimento sobre certo assunto, caímos nos achismos, nas coisas equivocadas ou acabamos concordando com as atitudes que a palavra de Deus reprova. A Bíblia é tão sagrada para um cristão como a Torá é para um judeu, como o Alcorão é para os muçulmanos. É importante lembrar que Deus ama a todos, independentemente dos pecados que cometemos. E quando dizemos que Ele nos ama, não quer dizer que Ele tem que aceitar o meu estilo de vida. Quem é soberano é Deus. Quem é o Criador é Deus. E Ele não errou quando nos criou. Ele quer que todos sejam salvos. O que não quer dizer que todos vão ser salvos, pois a salvação de nossas almas para ir para o céu é escolha nossa. São vários os textos bíblicos onde relacionamentos não héteros são tidos como pecado. O casamento e o relacionamento íntimo foram criados por Deus para ser entre um homem e uma mulher. O pecado é tudo aquilo que se faz quando desagradamos a santidade de Deus e a vontade dele para as nossas vidas. De igual forma, o pecado traz separação entre nós e Deus. Não há comunhão porque a conexão foi rompida. A Bíblia diz de forma clara que atos íntimos com pessoas do mesmo gênero é pecado. Não se pode mudar o que está escrito. O livro de Levítico nos diz que o homem não deve deitar com o outro como se fosse uma mulher. O livro de Romanos fala sobre a mudança dos relacionamentos naturais, homem e mulher, para os relacionamentos não naturais, com pessoas do mesmo gênero. Em 1 Coríntios capítulo 6, em 1 Timóteo capítulo 1, um dos pecados que aparecem naquelas listas é o de homens que praticam junção carnal entre si. Então, a ênfase está na atividade conscientemente escolhida da intimidade. Dizer o que a Bíblia ensina é transmitir uma instrução, é instruir no caminho da luz. E quando a pessoa não tem essa informação, não tem essa clareza, ela se sente confrontada e parte para ataques, parte para intolerância. Em nenhum momento a palavra de Deus justifica ou legitima um relacionamento entre dois homens ou duas mulheres. Se existe o pecado, pode existir o arrependimento e o perdão que só Jesus pode nos oferecer. São inúmeros os testemunhos de pessoas que decidiram mudar esse estilo de vida e resolveram abraçar o evangelho verdadeiro de Cristo. E hoje são pessoas transformadas pelo poder da palavra de Deus. Hoje virou até moda se dizer que é um evangélico no Brasil. Tanto é que o número de evangélicos tem até crescido muito. E há quem diga que dentro de poucos anos, o número de evangélicos terá ultrapassado o número de católicos no Brasil. Agora, existe a diferença entre ser um cristão e ser um crente de verdade. O que a cantora Bruna Carla fez no podcast da Karina Bach foi de expressar o seu posicionamento, o ensinamento bíblico para quem deseja seguir. Agora, só se sente confrontado quem pratica esse tipo de ato ou quem bate palmas para ele. Eu, em nenhum momento, me senti confrontada. E quem tem conhecimento bíblico acerca do assunto também não se sentiu. Estamos vivendo um momento onde as palavras da Bíblia soam assim como um comichão nos ouvidos,
onde leis têm sido elaboradas e aprovadas com o intuito de calar os que falam da liberdade que o Evangelho de Cristo dá a todo aquele que se arrepende e abandona os seus pecados para viver uma nova vida com Jesus. Pergunto, você tem medo de falar do Evangelho com receio de ser cancelado? Ou você bate palmas para quem está nessa prática do pecado, mesmo sabendo que está errado, e você poderia ajudar a salvar essa pessoa, essa alma? Parabéns a Bruna Carla por se posicionar, e aos cristãos de verdade que não se sentiram afrontados com a palavra de Deus. Que uma unção de ousadia possa ser derramada sobre o povo de Deus na terra. Esse é o meu desejo. Que Deus nos abençoe. E obrigado por ficar até o final.